Só que assim como o Chris Cuomo saiu da CNN jurando vingança, o Michael Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje estamos em mais um episódio da saga Investigativos 4 de Idaho, mas hoje é um relatório especial. Nós vamos conhecer de forma aprofundada o homem que está por trás de muitas revelações do caso e que tem coberto tudo desde o começo de forma intensa, e nós vamos ver com mais detalhes aqui, muitas informações, pois é, se prepare. Lembrando que se você quiser conferir os outros episódios da saga, você pode ir na página inicial, a playlist Saga os 4 de Idaho. Os episódios estão lá em ordem cronológica, então você encontra tudo e pode conferir todas as emoções de como as coisas foram acontecendo, as descobertas, as mentiras, a verdade, tanta coisa que veio à tona e por aí vai. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E hoje a gente tem a Maria Nadir Santos e a Paty, que fizeram contribuição. E eu agradeço muito a gentileza. Eu desejo que vocês possam ser retribuídas, que vocês possam ser tocadas de formas diversas e que essas sementes possam gerar frutos na vida de vocês, tá bom? Eu também gostaria de fazer uma recomendação muito especial. Se você não conferiu, assista o caso da garota que derreteu na cama. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. É uma história muito, muito forte. Ela tem detalhes bem, assim, chocante mesmo, e também uma análise bem aprofundada. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ir na página inicial, você pode fazer um tour pelo canal e encontrar todas as atrações, incluindo os outros episódios dessa série aqui, na mira, histórias independentes, e eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente vai começar o caso agora. O proprietário do Corner Club, Mark Trevor Pike, estava começando a odiar os repórteres. Como regra, ele condena a violência. Qualquer um, inclusive, que der socos dentro do seu estabelecimento é expulso. Mas 3 semanas após a tempestade da mídia em torno dos 4 universitários em sua cidade, o Mark estava começando a pensar que as pessoas não levavam socos no rosto o suficiente. Ele recusou as taxas de locação da NBC, ignorou as chamadas do TMZ, baniu jornalistas de lugares tão distantes quanto o London Telegraph, mas mesmo assim, jornalistas continuaram vindo. Alguém alegando ser da Fox News chegou a seguir recentemente o colega de quarto de um funcionário do Corner Club até o trabalho. E como outros empresários de Moscou, a força de trabalho e a base de clientes do seu estabelecimento são fortemente compostas por estudantes, que representam cerca de metade da população da cidade. E após os homicídios, a Fox estimou que 25 a 40% desses estudantes fugiram para casa. Havia um assassino à solta. Mas o Mark se perguntou se o assédio da mídia desempenhou um papel no êxodo em massa. Em um único dia, o Mark teve que colocar 11 jornalistas para fora do seu restaurante. O problema era que ele não conseguia expulsar o exército invisível de trolls da internet, que seguia aqueles repórteres. Exponencialmente, mais deles afluíam às suas páginas de mídia social e às páginas de seus funcionários, toda vez que o Corner Club era mencionado nas notícias. E ele leu os tópicos do Reddit, que pintavam Moscou como uma cidade escura e deprimente, porque o sol se punha às 16h30. E um homem chamado Mike Gambale deixou uma avaliação do bar no Google dizendo: essas garotas, Kaylee e Mad, me disseram que a comida é incrível. Um membro da equipe dele, chamado Adam, foi doçado e assediado depois que as redes de notícias transmitiram imagens de câmeras de segurança da Kaylee e da Madison andando pelo centro de Moscou falando sobre alguém chamado Adam. Outros empresários locais enfrentaram um escrutínio semelhante, inclusive o Jeff Smith, que é dono da Moscow Bagel e Deli, que fica na estrada. Na época, o Jeff estava pagando o dobro do preço por 20% a menos de lucro à noite. E ele decidiu manter sua loja com equipe dupla após o anoitecer, na esperança de fazer com que seus jovens funcionários se sentissem mais seguros e isolá-los do contínuo assédio da mídia. Em vez disso, a loja estava sendo bombardeada e quase aterrorizada
por acólitos da reverenda psíquica do YouTube, Dona Serafina, que disse aos seus 46.400 assinantes que o responsável por eliminar os garotos, seja lá quem fosse na época, já que não havia suspeitos ou presos, suspeitos oficiais, assava seu próprio pão em uma casa de pão, que possivelmente pertencia aos seus pais. Então, desde aquela postagem de vídeo, a Serafina ganhou mais de 10 mil inscritos. E o Jeff se viu em uma enrascada de perseguição. E ele até corrigiu: olha, eu não faço o meu próprio pão, eu não tenho filho, nunca me casei, eu nunca tive filhos. Mas não adiantou. As mensagens, comentários e postagens proliferaram. As visitas à página da empresa no Facebook dispararam de 243 visitas para 231 mil visitas. E por não entregar seu filho inexistente, ele recebeu um pedido de respeito na padaria. Por conta da cobertura, o Mark odeia a News National e a Fox News. Então ele odiou quando viu Brian Eaton aparecendo na frente do bar, ao vivo, em uma reportagem no programa da Ashley Banfield, na News National. Bom, esses nomes são familiares aqui no canal. Ao longo de toda essa saga, um dos nomes mais mencionados de veículo de mídia foi a News National. E eu também mencionei bastante o Brian, que inclusive chegou a aparecer aqui em vídeos ou fotos. E é claro, o Brian e a News National, para os mais antigos, também é familiar. E aí, no meio dessa pólvora toda, dia 14, terça-feira, alguns dias atrás... Porque no caso Gabi Petito, esses dois, a emissora, o jornalista e a própria Ashley, foram muito proeficientes ao longo de toda a saga. E é claro que houve uma certa polêmica em relação à cobertura intensiva do caso. E na época da saga, Gabi Petito, eu nunca me aprofundei nos veículos de mídia mais envolvidos. Mas hoje aqui nós vamos conhecer um pouco, tanto a trajetória do Brian e entender os cruzamentos entre a News National, um pouco da Fox News e também os demais canais de TV por assinatura. Vocês vão entender basicamente como as coisas se desenrolaram desse ponto em diante. Quando Brian Eaton chegou à cidade, ele trouxe consigo os seus 444.200 seguidores do Twitter, que, aliás, continua crescendo. Muitos deles começaram a seguir o Brian ao longo da sua reportagem em 2021 sobre a Gabi Petito. Antes disso, o Brian tinha cerca de 20 mil seguidores. E as reportagens do Brian sobre a Gabi também lhe renderam o apelido de Papai das Notícias. Uma das grandes reviravoltas que tivemos aqui na época do caso Gabi Petito foi que quando o caso basicamente acabou, quando o Brian foi encontrado, o Brian foi à cidade em que a Gabi estava viva pela última vez e ele passou em todos os estabelecimentos que tinham câmeras e testemunhas. Bom, mas um dos grandes choques da sua reportagem foi que essas gravações simplesmente desapareceram. Quando eu trouxe essa informação, eu gravei dizendo essa bomba completamente chocado aqui pra vocês. O próprio Brian também, na época, foi o jornalista que descobriu que as autoridades haviam instalado câmeras do lado de fora da casa da família Laundrie, os pais do Brian Laundrie. Então os mais assíduos compartilham comigo essa experiência e principalmente esses nomes, que foram muito mencionados na época, já que as principais informações saíam desses veículos e nós basicamente tínhamos a palavra deles. Mas não apenas a News National, como também a Fox News, que liderava os furos, e a News National ficava em segundo lugar nesse quesito de furos e também de cobertura intensiva. Embora especificamente eu me recordo que eles deram mais tempo de antena para o caso em si, já por conta da sua própria programação, do que a Fox News, mas a Fox News conseguiu muito mais informações, até por conta também do tamanho da Fox e da News Nation, que vocês já vão entender daqui a pouco. Mas em um sub do Reddit dedicado a ele, os fãs do Brian elogiaram, dizendo: o News Dad é o único pai que você precisa. O cara é Grinch com certeza. E então, no dia 28 de novembro, 15 dias após os homicídios, o Brian Eaton chegou a Moscou e dirigiu direto para a cena do crime em um enorme SUV preto alugado que ele chamou de o Big Premium Dad. Nas semanas anteriores, ele estava perseguindo candidatos e outras coisas, como Herschel Walker e Rafael
Vernock. E o Brian não se importava mesmo em cobrir política. Ele reconheceu que não é a sua paixão. E parte do que ele gosta nas coisas de crime é que o crime tende a ser apolítico, especialmente quando o crime não é resolvido. No mundo do crime, quando se tratam de histórias, as nossas políticas ficam para trás. Então, ao 12h24, o Brian abriu uma live no Twitter. E corações multicoloridos explodiram no canto inferior direito da tela, com comentários desdobrados. Oi de Maryland, você é o melhor repórter de todos os tempos. Austrália. E ele disse, ei pessoal! Ele manteve a câmera do iPhone voltada para a cena do crime. Havia a linha de polícia, não ultrapasse, e ela estava enrolada em torno da propriedade, pendurada em pedras, postes, árvores, latas de lixo sobre caixas de fusíveis, postes de porta. E ele disse, eu só queria chegar aqui bem rápido, apenas deixar vocês saberem que chegamos a Moscou. Essa é a casa onde os crimes aconteceram. Alguém escreveu, tinha que ser um trabalho interno. Por favor, descubra onde Jack S. mora e vamos visitá-lo. Antes de encerrar, o Brian lembrou a seus seguidores, um homicida à solta. Ele estava congelando, assim como seu cinegrafista Mo Moran. A produtora deles, Lauren Powell, teve que tomar uma bebida chamada bola de fogo para se aquecer. Agora, aquele comentário, que não estava sozinho, referenciava a Jack Sean Alter, o estudante da Universidade de Idaho, que foi o principal suspeito da internet durante um bom período. Ele havia acompanhado as meninas do Corner Club até o food truck horas antes dos seus falecimentos. E em apenas alguns dias, a News Nation enviaria um produtor à casa do Jack Sean Walter, onde um vizinho interceptou o produtor e o mandou embora. O assédio da imprensa parece que era tão extremo, tanto online quanto offline, que toda a vizinhança parecia estar reunida em torno da família. Nas 2 semanas seguintes, o Brian manteve um tom solene, olhando para a câmera enquanto a neve se acumulava em seus ombros. E ele se forçou a parecer confortável mesmo assim como já havia feito em suas outras coberturas, de furacão e tempestades tropicais. Em 4 de dezembro, o primeiro especial dele sobre o caso foi exibido. Um pesadelo para esta cidade. Um pesadelo do qual eles simplesmente não conseguem acordar. O relatório especial do Mistério sobre o que aconteceu com os garotos de Idaho continha entrevistas exclusivas e um detalhe chocante. Os ferimentos daquele eram significativamente mais brutais do que os da Madison. Na ausência de novas atualizações da polícia, os detetives da internet saíram correndo com o que o Brian tinha a oferecer. Estabelecendo uma linha do tempo aqui, quando o Brian começou sua cobertura no dia 28 de novembro, eu havia começado apenas alguns dias antes, no dia 23. Esse nome, detetives da internet ou detetives da web, foi apelidado especificamente em 1999, em um site com o mesmo nome. Mas o seu movimento, sem dúvida, atingiu um auge durante um crime chocante de 2010 a 2012, que foi destaque em uma série documental da Netflix sobre a caçada online de Luca Magnotta, que postou vídeos de si mesmo tirando a vida de gatinhos antes de acabar cometendo um homicídio. Nesse caso, os detetives da internet tiveram sucesso onde a polícia falhou, reforçando sua reputação de detetives competentes. Desde então, os repórteres policiais estão competindo com uma nova geração de paparazzis. Ao relatar sobre Gabby Petito do gramado da casa do seu homicida, o Brian se viu ombro a ombro com vigilantes civis e influenciadores da mídia social como a Berlin Beth. Como alguns detetives virtuais, os métodos da Beth parecem inescrupulosos. Ela relata rumores e perpetua o assédio de pessoas inocentes. Mas por razões práticas, o Brian precisou encontrar uma maneira de coexistir com pessoas como ela. Ele disse, eu só quero fazer o meu trabalho todos os dias. E ele se recusou a falar mal da Beth. Em parte, ele brincou dizendo, eu não quero que ela apareça em minha casa com um megafone. Mas, seriamente, o Brian disse que não cabe a ele se os detetives da internet conquistaram seu lugar entre os
repórteres treinados. A realidade é que, nesse ecossistema digital, eleva as vozes de especialistas e também de entusiastas. E no final do dia, o Brian disse, eles ainda estarão aqui. Outra coisa também começou a acontecer durante o caso da Gabby Petito. Estranhos estavam enviando quantias aleatórias de dinheiro para o Brian através do Venmo, uma fonte padrão de renda para detetives como o Bullard Batch, o que seria bom se o Brian fosse autônomo. Mas ele tinha um emprego assalariado na News National. $20 rolaram antes que ele pudesse descobrir como definir o seu Venmo como privado. E apesar do seu uso profissional do Twitter, o Brian é o primeiro a admitir que não é exatamente um especialista em internet. Ele não tem uma conta na rede vizinha e pareceu surpreso ao saber que existem vídeos sobre ele na rede vizinha. E ele também nunca havia visitado o Reddit. Quando perguntado se ele achava que os detetives poderiam estar causando mais mal do que bem, o Brian respondeu, olha, eu acho que 99... Aí ele se conteve. Bom, talvez não 99, mas tipo 90% dos detetives da internet têm boas intenções. O Brian tem sentimentos confusos sobre a mídia social. Por um lado, ele contava com seus seguidores para dicas que davam notícias e ele usou o Twitter para transmitir atualizações que ele chamou de pepitas. Ao mesmo tempo, ele temia ser cancelado, tanto figurativamente, porque ele disse, sabe, basta um erro e todo mundo pode se virar contra você hoje em dia, quanto existencialmente, como em um desaparecimento direto, como nas histórias de crime que ele cobriu. Às vezes, enquanto cobria homicídios não solucionados, como o de Moscou, o Brian imaginava o homicida observando, ficando com raiva, querendo vingança, e ele pensava, e se eles me sequestrarem? E, bom, ele pelo menos ficou tranquilo ao saber que se desaparecesse, teria um exército muito bom de pessoas tentando encontrá-lo. Após o especial, os fãs do Brian se fixaram em sua voz abafada, enviando mensagens para perguntar se ele estava doente ou se era apenas uma alergia. Um investigador particular mandou uma mensagem dizendo que os olhos dele pareciam fendas e disse que ele deveria tentar Robitussin, que na verdade é um medicamento chamado destrometorfano, que é uma substância antitussiva. É um dos ingredientes ativos usados para prevenir tosses em muitos medicamentos de venda direta. Aí alguns detetives postaram capturas da tela do segmento, alegando que o Brian não estava realmente em Moscou e que a neve era falsa e que ele estava parado em frente a uma tela verde. No Reddit, algumas pessoas se debateram se o NewsDad era um jornalista de verdade ou apenas outro influenciador. Sob o tweet do Brian sobre o especial dele, alguém reclamou: desperdício total de 42 minutos. Dias antes, o Brian havia testemunhado uma pontuação viral em formação. Na época, as notícias estavam diminuindo e as redes clamavam para manter a história viva, adicionando comentários de ex-agentes do FBI e do que o Inside Edition chamava de advogados e detetives mais conhecidos. O Inside Edition é da CBS, o maior canal de TV aberta dos Estados Unidos. O Brian e a sua equipe estavam estacionados na King Road quando ouviram música alta, mas tão alta que o Brian disse, gente, dá pra ouvir até na casa do crime. E na verdade, a casa da Zana, da Madison, da Kaylee, ficava a 5 minutos a pé da fraternidade do Ethan Chapin, a quarta vítima, no fim da entrada de carros das meninas. E aí dava pra ver a Sigma Z à distância. Então vozes ousadas ecoavam pelo campo. A fraternidade vibrava com barulho, muita agitação, pessoas gritando. De repente os irmãos se reuniram no convés e o Brian pensou, sabe, isso é interessante que eles estão meio que festejando. Isso é algo que pode chamar muita atenção, audiência. E aí ele pensou em seus próprios anos de faculdade, ele era bobo, ele bebeu e a filmagem da festa destacaria sua reportagem, mesmo que apenas por um dia. E talvez ele até ganhasse ainda mais seguidores. Mas também, com certeza, mudaria o futuro de um monte de universitários. Os detetives poderiam facilmente rastrear as fotos, nomes ou endereços de todos na fraternidade, cancelando mais jovens à beira da vida profissional. Aí o Brian sentiu pena deles. No final, ele decidiu não exibir. Quem sabia por que eles estavam festejando? De repente era em comemoração pro Ethan. Todo mundo sofre de maneira diferente.
e estudantes universitários em particular têm sua própria maneira de lidar. 2 semanas após o ataque aos garotos, uma das melhores amigas da Kaylee postou uma foto dela mesma e de um monte de outras garotas sorrindo, exibindo suas novas tatuagens inspiradas na Kaylee. E o Ethan lembrou sua equipe: nós não somos detetives da internet, não estamos trabalhando para o Twitter. Temos que lembrar o que nos diferencia dos YouTubers do Twitter. Crescendo em Fort Lauderdale, o Brian adorava Os Mais Procurados da América, um programa que convidava os espectadores a ligar para uma linha de denúncia e participar do processo de solução do crime. O programa ajudou a capturar 1.186 fugitivos em seus 23 anos no ar, promovendo o que os estudiosos da mídia descrevem como a expectativa cada vez mais popularizada e rejuvenescida de que entretenimento muda as coisas. Quando Brian não estava assistindo a programas policiais, ele passava as noites grudado nas notícias locais. Se ele reconhecesse os arredores do segmento das 17 horas, ele imploraria sua mãe que o levasse até o local para que ele pudesse assistir pessoalmente a filmagem das 18. Ele disse: eles eram como verdadeiras celebridades para mim, esses repórteres locais. Ele idolatrava especialmente a Carmel Cafieiro, da WSVN Miami, uma lenda cujas reportagens factuais, porém dramáticas, inspiraram seu próprio mantra de notícias: faça com que não seja chato. Outros meninos o criticavam por não assistir esportes, questionando-o sobre o jogo da noite anterior na frente de todos. Na 4ª ou 5ª série, ele se matriculou em uma nova escola, onde os alunos apresentavam um programa de TV todas as manhãs. Quando chegou a vez do Brian, ele convidou sua mãe e seu pai para assistir, e disse-lhes que tinha feito muitos amigos. Mas quando ele e seus pais saíram do centro de mídia da escola depois que ele terminou os anúncios, todos vaiaram. Aí a administração da escola fez com que aqueles menores escrevessem cartas de desculpas para a mãe do Brian, e ela guardou todas essas cartas. Anos depois, o Brian foi para a Universidade do Missouri, que tem uma das melhores escolas de jornalismo do país. À medida que o primeiro ano se aproximava, o GPA do Brian não era alto o suficiente para se qualificar para o programa. Então ele optou pelo inglês e trabalhou como motorista de caminhão de notícias locais, ganhando $5,15 por hora. E ele conseguiu seu primeiro emprego como âncora ainda na faculdade. Tendo estudado as notícias locais durante toda a sua vida, o Brian se dedicou perfeitamente ao trabalho de fazê-lo sozinho, embora inicialmente tenha lutado para ser ele mesmo. Em vez disso, passou a imitar Peter Jennings, no qual ele via como jornalista da velha escola, sem emoção, tipo: ai meu Deus, eu vou soar tão profissional. E isso mudou depois da cobertura do Anderson Cooper em 2005 sobre o furacão Katrina. E houve uma época em que esse jornalista ia de desastre em desastre. E o Brian ficou muito impressionado, querendo ser ele, basicamente. Porque ele viu que o homem mostrava o que estava acontecendo e ficando muito chateado com isso. Então, do Missouri, o Brian conseguiu um emprego como âncora local em Savannah, Georgia, onde conheceu Hunter, que acabaria se tornando seu namorado, com o qual ele está até hoje. Lá o Brian era uma banda de um homem só, dirigindo-se às cenas do crime e montando tomadas e ancorando-as ele mesmo. Alguns anos depois, veio um dos destaques da carreira do Brian. A Carmel estava se aposentando e a WSVN Miami queria que o Brian a substituísse. Então, em Miami, ele cobriu de tudo um pouco: furacões, perseguições de carros, jacarés. Ele lembrou que foi na Flórida também que o chimpanzé de estimação de uma senhora comeu a cara dela. Aí em 2020, o Brian, que mora em Miami, se tornou nacional, juntando-se a nomes conhecidos da rede de notícias. Pois é, ele foi contratado pela News National. Bom, como o Brian é seu herói, a imprensa em si descreve que a rede tem uma queda pelo drama. Ela começou como uma estação de entretenimento, passando reprises de Blue Bloods e outras séries. E a sua empresa controladora, a Nexstar, possui 75% da menor TV aberta dos Estados Unidos, a CW. No outono de 2021, a News National lançou um programa matinal e 6 meses depois, um bloco no horário nobre.
um bloco de notícias. A Meta é uma rede 24 horas, tipo a CNN ou a Fox News, para quem não aguenta mais a CNN ou a Fox News. Essa descrição em particular, curiosamente, deixou a MSNBC de fora da equação. Um dia, um telespectador da News National ligou para um programa da emissora e disse: olha, eu sempre fui muito devoto da CNN, mas agora eles são muito unilateral. Eles não param de falar Trump, 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 Trump. Você simplesmente se cansa disso. É simplesmente exaustivo. Outra mulher ligou e disse: olha, eu gosto da CNN e o meu marido é republicano e ele gosta da Fox News. Então nós nunca assistimos TV juntos, mas nós dois podemos assistir ao News National juntos. Para uma de suas primeiras histórias da emissora, o Brian cobriu um grande ataque cibernético em um distrito escolar local. Ele balançou em um banquinho no meio de uma ponte para que a sua equipe pudesse capturar um horizonte genérico de Miami ao fundo. Desde então, o Brian cobriu uma série de histórias terríveis. Menores desaparecidos, menores ceifados, desastres nacionais. Durante o furacão Ian, ele e outra pessoa da equipe acabaram resgatando um cachorro de um veleiro e um vizinho disse: oh, esse é o cachorro mais malvado de todos. Tentou tirar a vida do meu cachorro. Mas o Brian o embalou em seus braços de qualquer maneira. E enquanto ele fazia reportagens sobre a Gabi Petito, ele ajudou a lançar o Desaparecido na América, um programa que chamou a atenção para 75 casos de pessoas desaparecidas e continua aumentando. Segundo Paige Ludbell, produtora da News National, 20 famílias receberam algum tipo de fechamento. Geralmente são notícias tristes, mas 3 casos diferentes terminaram com um ente querido encontrado em segurança. O Brian viajava a trabalho quase todas as semanas e passava 150 dias por ano em hotéis Marriott, acumulando pontos suficientes para passar uma semana no St. Regis, em Aspen. Mas muito parecido com seu herói e aquele que se tornou seu jornalista favorito, que chegou a dizer uma vez: até hoje sinto que se eu tirar férias, alguém mais inteligente e mais jovem tomará o meu lugar. Nunca há um ponto em minha carreira que você alcance e pense: sabe, estou seguro aqui, estou aqui. O Brian sofre o mesmo conflito. Ele luta para relaxar. Ele cobriu o colapso do condomínio Surfside por semanas, e enquanto seus amigos se sentavam ao redor de uma fogueira bebendo e se divertindo, o Brian ruminava sobre a demolição do prédio. E ele pegou seu telefone para ver isso acontecer. E enquanto desmoronava na televisão ao vivo, as paredes do Brian também desmoronavam. Ele começou a chorar, o que era embaraçoso devido ao fogo e aos amigos, à bebida. Mas era algo que sempre acontecia. Sempre que uma história terminava, o Brian sentia esse estranho alívio. Por 4 dias, o Brian e outra jornalista chamada Catherine comeram juntos. Ficaram no frio juntos e se sentaram espremidos juntos no SUV. E durante todo esse tempo, ele permaneceu genuinamente otimista e surpreendentemente baixo, encontrando alegria em prazeres simples, como comer uma bola de mingau, que era meio misterioso, que na verdade poderia ser um purê de batatas ou outra coisa. E o Brian disse: adoro, ainda sem saber o que era. E ele falou: tem um pouco de tempero. E segundo ela, o Brian nunca reclamou, nem mesmo quando um garçom lhe serviu uma salada com nozes, o qual ele alérgico. Quando ele viu os corredores escuros e as paredes de pedra esburacadas do hotel dela, que lembraram inclusive um filme de tortura medieval, ele apontou o lado bom. Olha, parece que é a prova de tornado. Na verdade, só havia uma coisa que parecia deixá-lo nervoso: a presença dela. No primeiro dia juntos, ele se preocupou que ela poderia estar fazendo um artigo ruim. Então, ele encontrou um olhar e disse: eu posso confiar em você, certo? Em Moscou, o Brian dividiu o território com jornalistas de todo o mundo e se deu bem quando os grupos maiores o dominaram. Ele rolou com isso quando um fotógrafo da Fox News continuou chamando a equipe da News National de equipe B, dizendo-lhes onde estacionar e onde não colocar suas coisas. E em vez de um pedido de desculpas, o fotógrafo confessaria mais tarde que estava lutando para expelir uma pedra nos rins. Mas a tripulação do Brian estava acostumada a ser tratada como amadores. Onde quer que eles vão, eles realmente estão em menor número, já que a emissora é bem pequena. E a Fox News, em particular, parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo a descrição, era quase como se estivessem nas árvores ou caindo de aviões. Durante o caso de Idaho, a Fox News conseguiu entrevistas que ninguém mais conseguiria.
exclusivas com o Departamento de Polícia de Moscou. E a Catherine, ao longo da sua observação, deixou transparecer que ela estava meio indignada com isso. Ela chegou a publicar, sem prova alguma, que ela acreditava que a Fox estava conseguindo todas essas exclusivas por motivos políticos. Que no caso, o Departamento de Polícia estava sendo mais aberto com a emissora por conta da compatibilidade política. Essa acusação como um todo é bem chocante e irresponsável, porque especificamente eu nem sei qual é a posição política do xerife ou do departamento de polícia em si, e mesmo que fosse o caso, isso ainda não explicaria como a Fox conseguia entrevista com outras pessoas. Todo mundo ali em Idaho tem o mesmo viés político, mas de qualquer forma o Brian contou que a certa altura um repórter digital da Fox se aproximou dele e disse: olha, eu continuo tendo que escrever suas coisas. Estou sempre agregando, o que parece inapropriado porque estou na Fox. Estamos fazendo um pouco demais de histórias, eu acho. Como outros de sua posição, o repórter parecia ansioso que o Brian soubesse que ele havia morado na cidade de Nova York. E o Brian acenou com a cabeça educadamente: ok, legal. E aí o repórter reconheceu a vantagem da sua rede sobre a do Brian, dizendo: há tantos de nós por aqui. E aí, antes de sair, ele gesticulou para casa e disse, sabe, tudo isso foi escolhido bem a seco. Então, em 7 de dezembro, o Brian foi no Twitter para discutir o anúncio do Departamento de Polícia que eles estavam procurando por um carro branco. E então perguntas dos seguidores do Brian salpicaram a tela, enquanto os ouvintes da transmissão ao vivo, que passavam de 2100 para 2200, e o Brian leu algumas das perguntas em voz alta e disse: eu tenho que dormir aqui? Não. E ele tentou abafar os rumores, lembrando a seus fãs que os donos do Elantra não estavam sendo chamados de suspeitos. E as pessoas comentaram: oh my god, eu amo como você diz Hyundai. Aí uma cara de riso chorando. Aí outro comentário: parece que você está ficando resfriado. Um terceiro: alguém pega o Brian Hot Coco, por favor? E aí o Brian achou que a atualização do Elantra constituía uma tarefa perfeita para os detetives famintos da internet. Uma oportunidade de realmente ajudar. Agora que o carro foi identificado, é quase como se eles tivessem cumprido sua missão e lá vão eles. E aí o Brian esperava que eles saíssem correndo e encontrassem o carro, mas em vez disso, os seguidores permaneceram fixados no seu nariz fungando, tentando resolver o mistério do Brian ter alergias ou então um vírus. E aí ele disse: desculpe, é que não estou usando minhas luvas e o frio é insuportável. Minha mão está começando a doer. E aí ele desligou o Twitter e enfiou as mãos nos bolsos e ele disse: eles ficam bravos quando eu saio. Então, no dia 29 de dezembro, uma fonte alertou Brian que o Departamento de Polícia de Moscou daria uma importante coletiva de imprensa no dia seguinte. Então, Brian sentiu que algo grande estava prestes a irromper. Então, na manhã seguinte, às 8h02 da manhã, ele recebeu uma mensagem no Twitter de alguém da polícia da Pensilvânia dizendo que o Brian Kohlberg estava sob custódia em conexão com o caso. Depois de algumas idas e vindas, o Brian foi capaz de confirmar. Às 8h26, o Brian tweetou: uma prisão foi feita no homicídio quádruplo de Moscou, em Idaho. Eu sou. A prisão aconteceu esta manhã na Pensilvânia. Às 9h06, a papelada da prisão arquivada no condado de Monroe, na Pensilvânia, mostra que o Brian Christopher Kohlberg, de 28 anos, está sendo detido para extradição em uma investigação de homicídio em Moscou, Idaho, a caminho da Pensilvânia agora. Então, às 9h09, ele tweetou a foto do Brian. Às 11h, ele estava em um avião. Quando o Brian pousou, a dica virou notícia nacional. Mais tarde, estacionado fora do condomínio fechado do Brian acusado, o Brian Ethan recebeu outra mensagem no Twitter de uma mulher que afirmava ser uma de suas vizinhas. Ela se ofereceu para conduzi-lo pelos portões. Eles se conheceram em um posto de gasolina onde o Brian deixou de lado seu medo de ser sequestrado, porque aquela senhora parecia ser uma senhora legal. Aí o Brian entrou no carro, ela o deixou do lado de fora da casa do Brian, que havia sido invadida menos de 24 horas antes. O Brian foi ao vivo no Twitter. Ele bateu na porta, o vidro estava quebrado pela polícia por conta da operação, e atrás dele veio uma voz abafada exigindo saber quem era Brian. E aí ele se apresentou como jornalista e a voz disse: vá embora.
E ele o fez. Bom, nos dias seguintes o Brian mal dormiu, alimentado por uma descarga de adrenalina enquanto perseguia os rumores e relatava os que eram verdadeiros. Mais tarde ele recebeu uma mensagem de texto da família da Kaylee, agradecendo a cobertura jornalística. Talvez fosse exaustão, mas o texto trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele disse: é tão bom saber que eles acham que eu fiz um trabalho bom e respeitoso. Desde a prisão do Brian, os chamados suspeitos como Jack Showalter, Jack Ducour, o ex-namorado da Kaylee, e os irmãos da fraternidade do Ethan foram exonerados pela realidade. Bom, e agora vocês vão entender um pouco como funciona a News National. A News National é uma oferta de assinatura da TV a cabo americana e é um canal muito novo que tenta enfrentar as três grandes do gênero do ciclo de notícias: Fox News, CNN e MSNBC. Segundo a própria emissora, a News National evoca uma era menos partidária de notícias a cabo, em partes apresentando velhos rostos familiares dos canais com os quais pretende competir. Em 2020, não havia nada mais quente na TV do que as notícias a cabo. Uma campanha presidencial contundente e uma pandemia histórica trouxeram um número recorde de telespectadores para a Fox News, CNN e MSNBC. E até mesmo outro canal novato chamado Newsmax. Na época, pesquisas com consumidores mostravam que os noticiários de TV eram o segundo principal motivo para manter uma assinatura de TV a cabo, logo atrás dos esportes ao vivo. Mas hoje é um momento em que a indústria de notícias a cabo está lutando para reter os telespectadores. Os especialistas da mídia dizem que pode ser um plano de negócios problemático. Mas lançada em 2020, o News National ainda obtém classificações de erro de arredondamento, apesar de um pequeno impulso provocado por Chris Cohn, um veterano da CNN que foi expulso de lá após um enorme escândalo de encobrimento envolvendo assédio sexual do seu irmão Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, que caiu do cargo por causa desse escândalo no qual ele era o centro. O Chris ingressou na rede em outubro do ano passado. O canal de notícias teve uma média de 63 mil espectadores por noite durante o ano de 2020, ocupando a 107ª posição entre as redes nacionais. Em comparação, mesmo a CNN, que tem uma audiência reduzida, ficando atrás da Fox News e da MSNBC, atrai regularmente mais 10 vezes mais espectadores à noite. No momento, as notícias nem são o principal atrativo da News National. O seu programa de maior audiência no ano passado foram as reprises diurnas do Blue Bloods, a série de drama policial estrelada por Tom Selleck, que é um resquício da WGN, o canal a cabo que o News National costumava ser antes de mudar de nome. No entanto, o proprietário grupo de mídia da Nexstar, a empresa da área de Dallas, que também é dona da rede de transmissão CW, diz que pretende construir a próxima grande marca de notícias, apelando para os telespectadores que dizem estar desanimados com o partidarismo raivoso. A Nexstar posicionou a News National como uma fonte moderada de notícias e conversas, essencialmente o que a CNN costumava ser há uns 30 anos atrás e agora está tentando se tornar novamente, segundo a própria CNN. Dan Abrams é um ex-âncora e executivo de longa data da MSNBC, que agora apresenta o programa das 21 horas do leste da News National, que diz que o público-alvo é a maioria moderada marginalizada. Michael Korn, presidente de notícias da News National, disse: olha, a CNN e a Fox se tornarão câmaras de eco para um público apaixonado que acredita nas mesmas coisas que os apresentadores e produtores dessas redes. O manual deles é: vamos entrevistar 5 pessoas que concordam conosco e apresentá-los. Nós acreditamos que há um grande público que não está sendo atendido pelos outros canais. A nova CNN ainda é opinativa e emocional e não conseguiu convencer o público de que a rede se tornou moderada outra vez. Contextualizando um pouco, a CNN parou de se considerar de fato moderada depois da eleição de 2016, quando o presidente na época se tornou o Donald Trump, e a rede se juntou com os outros canais
para criticar o presidente e a administração o dia inteiro, trazendo especialistas que claramente o odiavam, especialistas que nem faziam questão de esconder isso. O relacionamento da Casa Branca da época com as emissoras era extremamente estremecido. Um dos apresentadores da CNN teve uma discussão com o Donald Trump numa coletiva na Casa Branca, e aí o cartão de acesso desse jornalista Dinha Costa foi retirado, eles tiveram que entrar na justiça para que pudesse ser restabelecido. O Donald se recusava a conceder entrevistas. Nesse meio tempo, o presidente em exercício criticava ferozmente a CNN e outras emissoras também. Só que a diferença entre a CNN e as outras que criticavam o Trump, a CNN se envolveu em muitos escândalos ao longo dos últimos anos. Escândalos que atingiram vários âncoras. O presidente em exercício da CNN chegou a ser demitido, a rede acabou passando por muitas coisas que manchou irreversivelmente a imagem da CNN para muitos de seus espectadores. Nesse ponto específico, a CNN, que ficava em segundo lugar na audiência, começou a perder frequentemente, até definitivamente, o seu posto para a MSNBC. A CNN também tinha o subtítulo de ser a rede mais confiável nas notícias, e obviamente isso foi pro ralo. Agora, interessante é que o homem que ergueu a MSNBC, que é um espectro oposto à Fox News, é Roger Ailes. E o Roger, quando saiu da MSNBC, ele fundou a Fox News com uma proposta partidária literalmente oposta à MSNBC. O Roger elevou a Fox para se tornar do zero o canal de maior audiência e, obviamente, também a Fox não ficou imune de escândalos, já que o Roger caiu em grande abismo quando várias acusações de assédio o atingiram, expulsando-o do canal, e ele faleceu logo depois, porque literalmente a Fox era sua vida. Dá pra fazer uma minissérie de dezenas de capítulos só sobre a história desse homem que é impressionante. Bom, mas o que apartidarismo significa na prática para a News National nem sempre é claro. Até onde eu sei, os seus programas noturnos de discussões de notícias não apresentam painéis de cabeças falantes empilhados para marcar pontos políticos, ou seja, um grupo especificamente que é composto por um comentarista democrata, outro republicano e outro independente. E pelo que eu vi, a opinião da imprensa é que o relatório básico da News National parece sólido, mas a emissora dá ênfase mesmo nas histórias de crimes reais do dia, como o caso de Idaho ou o drama em torno de uma esposa e mãe desaparecida de Massachusetts, que é o que me fez conhecer o canal, porque até então sequer imaginava da sua existência em 2021, e também conferir o programa da Ashley de forma esporádica, quando tinha o caso da Gabi e depois o caso de Idaho. Bom, de qualquer maneira, não é difícil encontrar opiniões e pontos de vista na rede. Claro, discutindo as múltiplas controvérsias políticas. Então, especificamente, até onde eu sei, há pessoas ali para representar os dois lados principais da política, incluindo o apresentador Leland Vittert, que para os americanos sou familiar, porque ele também faz parte da estratégia da programação do canal. Ele também faz parte dessa franquia de expansão do primeiro ano, que cobre o bloco noturno da News National, das 19 às 23 horas do leste durante a semana. E todo esse horário é abastecido com refugiados de outras equipes de TV. O Leland é um ex-âncora de fim de semana da Fox News e ele mantém o horário das 19 horas e em seguida é seguido pelo Chris Cuomo, precedido então pelo Daniel Abrams, que ainda ocupa um cargo de analista jurídico-chefe da ABC News, que faz parte da emissora de TV aberta ABC. E às 22 horas tem o programa da Ashley, que foca nos casos criminais. É uma espécie do que eu posso dar um exemplo de Cidade Alerta ou Brasil Urgente, só que bem menos intenso e sem toda aquela dinâmica que esses programas oferecem, com cobertura ao vivo de fugas e essas coisas. O programa não, até onde eu sei, ele não sai sangue da TV se você espremer. O programa não é tão desse jeito como acontecem aqui nesses programas que são bem dramáticos. A Ashley também tem muita experiência, porque ela já passou pela MSNBC e também pela CNN. Já o editor político do canal é o Chris Stewart,
que ocupou esse cargo na Fox News. Aí em breve vai estrear um programa com a Elizabeth Vargas, que é ex-co-apresentadora de um programa muito famoso do canal ABC, o 2020, e ela vai apresentar um novo noticiário durante a semana em Nova York. A News National está sediada em Chicago, enquanto as outras 3 estão em Nova York. E o programa dela está previsto para estrear no dia 3 de abril. Bom, o próprio Michael Korn, presidente da programação, também é um ex-integrante da ABC News. Ele era um produtor executivo sênior de um programa chamado Good Morning America, é um jornal bem famoso. E ele saiu no início de 2021 para ingressar na News National. Só que assim como o Chris Cuomo saiu da CNN jurando vingança, o Michael veio com alguma bagagem. Ele deixou a ABC, que é propriedade da Disney, alguns meses antes de uma ex-produtora do Good Morning America entrar com uma acusação dizendo que ele a agrediu em 2015 e também outra funcionária anos antes. Aí o Michael e a Disney, que são co-réus no processo, negaram as acusações, e aí um juiz indeferiu o processo no ano passado, citando o Estatuto de Limitações, mas não antes que essas alegações causassem um tumulto na ABC News, que também opera em Nova York. Funcionários da rede apontaram que o Michael não teve nenhum problema para atrair uma equipe experiente, já que mais de 20 ex-jornalistas da ABC, incluindo os demais que eu já citei agora, trabalham para ele. Bom, se isso é uma atração suficiente para o público, é claro que é outra questão, especialmente em um momento em que o modelo de notícias a cabo e o próprio cabo parecem estar se desgastando à medida que os espectadores cortam seus cabos e mudam para os serviços de streaming. Várias outras startups que tentaram entrar no mercado nos últimos anos, incluindo a Fusion TV, a Jazeera America e a Black News Channel, nunca conseguiram ganhar força e acabaram sendo fechadas ou absorvidas por outras entidades. A CNN, como consequência da sua crise de audiência, cancelou recentemente a maior parte da programação de notícias originais do spin-off de longa duração HLN, substituindo em grande parte por programas de crimes reais. Vários canais regionais de notícias a cabo também desistiram nos últimos anos. Uma questão mais básica parece estar em jogo aqui: o apartidarismo. Qualquer que seja sua definição, realmente atrai uma multidão no noticiário a cabo? Embora as pessoas possam dizer que estão desanimadas com o tribalismo político, o que elas realmente assistem é completamente diferente. Os gigantes do noticiário a cabo há anos atraem telespectadores leais, em grande parte apelando para suas lealdades ideológicas e não oferecendo especificamente uma tarifa única para todas as pessoas, aquelas que estão no meio, vamos dizer assim, o centro. Carol Costello, uma ex-âncora da CNN que agora ensina jornalismo, disse: é difícil imaginar um modelo antigo em outra rede florescer. As pessoas não estão assistindo notícias como antigamente. Eu não vejo nada na News National que seja particularmente novo. Ela acrescentou que aplaude a emissora por tentar, mas é um desafio. Ela falou assim: é um desafio ensinar o que é realmente jornalismo hoje e por que é importante. Isso me deixa dolorosamente triste. Embora a News National não pretenda desafiar as 3 grandes no momento, ou melhor, tão cedo, o mercado de notícias a cabo ainda continua sendo um campo vasto e lucrativo, mesmo que muitos de seus telespectadores se dispersem. E estabelecer até mesmo um ponto de apoio menor pode valer muito a pena, porque a Fox News, a CNN e a MSNBC arrecadaram cerca de 5,7 bilhões em receita de publicidade e taxas de licença de operadoras de cabo e satélite no ano passado. Esse número foi um aumento modesto de 3% em relação a 2021, mas sugere que a News National pretende ingressar em um clube rico que é menos lotado do que o campo do entretenimento, que deixou para trás quando decidiu remodelar a WGN. Apesar dos desafios, a News National está começando com algumas vantagens distintas. Uma delas são os recursos de sua empresa controladora, a Nexstar. Bom, a Nexstar, que tem sede no Texas, como eu já disse antes, é a maior proprietária de estações de TV locais do país, com quase 200, inclusive em Nova York, Los Angeles e Washington. Então, as estações empregam mais de 5.000 jornalistas locais, que no caso a News National pode usar para cobrir notícias domésticas. Essa força ficou evidente, por exemplo, na cobertura da News National a respeito da ordem da Administração da Aviação Federal em janeiro, quando
eles decidiram interromper o tráfego aéreo nacional devido a uma falha técnica. A reportagem da emissora se estendeu por mais de 12 minutos no horário nobre, incluindo relatórios de campo de jornalistas que estavam em Los Angeles, Nova Orleans, Miami e outras cidades. A News National também teve um bom aumento de audiência no outono passado, quando transmitiu debates sobre candidatos produzidos pelas estações Nexstar na Pensilvânia, no caso Texas e Georgia. Já o Daniel Abrams disse: há definitivamente uma pomposidade em torno do que as notícias a cabo fazem. A direita ou a esquerda obstinada não vão amar o meu show, mas há um buraco no mercado e estamos tentando preenchê-lo. Queremos ser o antídoto para a máquina de indignação. Bom, mas e essa realidade em si, como se traduz em números? Eu pesquisei isso também e trouxe para vocês. Vou trazer números bem recentes que refletem basicamente como esse mercado está. A Fox News, ela terminou janeiro de 2023 como terminou janeiro de 2023, como a rede de TV a cabo básica mais assistida no dia total. A Fox News não apenas é o número 1 em notícias a cabo, mas também é o canal número 1 em todo o cabo básico. Lembrando especificamente que há canais premiums como HBO e Showtime que não se enquadram nessa categoria. A liderança da Fox é no total de telespectadores do dia, que é uma média de 1,36 milhões, e a Fox é líder na audiência diária, ou seja, a média das 24 horas é de 1,36 milhões, quanto no total de telespectadores do horário nobre, que é 2,24 milhões. Em termos de desempenho individual, o programa The Five da Fox permanece como o programa mais assistido em todas as notícias a cabo pelo 11º mês consecutivo, batendo outro programa da rede, Tucker Carlson Tonight, por uma média estreita de 7 mil espectadores no total. O The Five teve uma média de 3,31 milhões de espectadores, enquanto o Tucker teve uma média de 3,303 milhões. A Fox News Channel teve os 15 melhores programas na demonstração de 25 a 54 anos, que é o público demo que está dentro dessa faixa etária, são os principais alvos dos anunciantes. Ou seja, se você tem menos de 25 anos, você não é tão importante para o mercado publicitário. Se você tem mais de 54, você também não é prioridade nesse mercado. É apenas essa faixa, 25 a 54. E a Fox também ocupa os 13 primeiros programas de maior audiência do mês, como também teve 94 dos 100 noticiários a cabo mais assistidos no mês de fevereiro desse ano. Já a MSNBC é a segunda rede a cabo básica mais assistida no horário nobre em fevereiro de 2023. Nesse período de horário nobre, a MSNBC tem uma média de 1,165 milhões de espectadores. Já a sua média diária ficou em volta de 711 espectadores, sendo também a número 2 na TV a cabo básico no total diário. Já o programa diário mais assistido da emissora é o The Last Word com Larry O'Donnell, que é um programa que fica na média de 1,37 milhões de espectadores às 18 horas. Aí vem a CNN, que teve uma média de 587 mil espectadores no horário nobre, sendo o número 12 na TV a cabo básica, e 474 mil espectadores no total diário. Ela acaba ficando em quinto lugar na TV a cabo básica. De uma perspectiva de programação individual, o programa Anderson Cooper 360 é o mais assistido da rede, com 673 mil espectadores fiéis. Agora, há uma coisa interessante por aqui. Apesar da MSNBC ter um pouco mais de audiência, a CNN tem mais espectadores na faixa dos 25 a 54 anos no dia total e no horário nobre também. O que significa que a maior parte do público da MSNBC são pessoas mais velhas. Aí, em quarto lugar, nós temos aquele canal que eu mencionei, que é o Newmax, com uma média de 106 mil pessoas no horário nobre e 12 mil espectadores de 25 a 54 anos. Porém, a média diária geral do canal está bem atrás da CNN e da MSNBC, com 85 mil espectadores totais. E então, finalmente, nós chegamos na News National. O horário nobre da emissora tem uma média de 99 mil espectadores, e a demo, o público de 25 a 54 anos, fica na casa dos 17 mil espectadores. Só que a média total diária do canal, surpreendentemente, é 104 mil espectadores, vencendo a Newmax. E isso se dá por conta das reprises das séries que eles transmitem. E o programa da Ashley Banfield, chamado Banfield, que é quando o Brian faz constantes aparições inclusive, tem uma média de 97 mil espectadores sintonizados.
Esse programa é o 6º programa de maior audiência da rede News National. E o programa de maior audiência da emissora ainda é as reprises daquela série Blue Bloods, que atingem média de 262 mil espectadores diários. Os primeiros 8 meses da emissora não foram fáceis, já que o canal foi atormentado por índices de audiência minúsculos e conflitos internos. Mas ao que parece, a emissora está conseguindo lugar, ainda que bem distante das outras. Sua aposta parece estar funcionando. Em janeiro, as avaliações da News National atingiram a média de 113 mil espectadores no total, sendo seu mês mais forte de todos os tempos, 217% acima do ano anterior, classificando-a como a número 1 em crescimento e também sendo a 63ª entre as redes de cabo suportadas por anúncios. Um representante da News National disse que a rede atingirá a meta ininterrupta no final da primavera ou no início do verão. Bom, então basicamente eu achei interessante vocês entenderem isso, que quando casos assim estão acontecendo, basicamente são essas emissoras, a TV a cabo também, não pouco, mas mediano, a TV aberta, acaba rendendo, fazendo com que esses casos gerem informações para o público. Tudo é sempre no real time, então não há um processo judicial, não há um livro, não há um documentário, há apenas as emissoras entrevistando quem puderem e indo atrás das informações e divulgando ao público. Então, normalmente, todas as coberturas de casos assim, a maior parte das informações sempre virá de emissoras. A News National é realmente uma emissora imparcial? Bom, o Chris Cuomo eu sei que não é, mas avaliar a emissora como um todo só vai poder dizer mesmo quem assiste. Se eu acredito que eles são imparciais, bom, eu acho que eles devem ser melhores do que a CNN, mas no fim podem ser um braço de um mesmo corpo. Já que, analisando alguns nomes da rede, você percebe que algumas pessoas não têm um histórico de imparcialidade quando trabalhavam em outros canais. No geral, quando se trata da minha pesquisa para toda essa cobertura que eu tenho sustentado aqui no canal, eu frequento, basicamente, pelo menos 20 sites principais todos os dias, fora os recorrentes que eu olho uma vez por semana. Esses 20 sites não tem a ver com o caso de Idaho. São sites que eu fui me habituando, que me ajudam a saber basicamente o que está acontecendo no mundo de crimes e etc. E assim eu sempre trago histórias que eu acho interessantes aqui para vocês. No geral, a News National, o programa da Ashley dentro da emissora, e as reportagens do Brian representaram muito da minha base para o caso aqui. E com o próprio Brian Eaton, eu consegui inclusive bons vídeos para colocar dentro dos episódios da saga. Eu diria, avaliando dentro de uma porcentagem, que a News National representou mais ou menos de 25 a 30% de informações que formularam meus roteiros. Em alguns momentos, a própria News National me rendeu informações manchetes, aquelas realmente que vão, em destaque, na capa ou alguma coisa assim. Não foram todas, nem maioria, mas foram algumas. Ainda assim, quem realmente deu 80%, eu posso dizer que de olhos fechados, de informações sobre o caso é, sem surpresas, a Fox News. Como eles têm uma equipe muito grande, eles conseguem fazer um trabalho muito numeroso. E isso fez com que outros veículos que pertencem à mesma companhia da Fox tivessem muitos detalhes para publicar diariamente, incluindo, assim, chocantemente, um jornal britânico. Às vezes eu ficava perplexo, porque algumas informações às vezes nem saíam primeiro na Fox. Saiu nesse jornal britânico que pertence à companhia. Falei isso uma vez com a doutora Sandra, eu falei, como é que pode o jornal britânico ter mais informações do que o jornal americano? E se você me perguntasse agora, Gustavo, essa estrutura pro caso da Gabi Petito foi a mesma? Eu vou falar, exatamente foi a mesma, porque era um caso real time e a Fox tinha mais jornalistas, mais repórteres, eles conseguiam as coisas primeiro e, obviamente, essas informações saíam impressas nos seus veículos, o que faziam com que a informação chegasse muito mais rápido e tivesse muito mais coisa sendo divulgada por aí do que um outro caso que infelizmente não tem ninguém cobrindo. Eventualmente eu consegui algumas exclusivas também em outros sites que passaram na frente da Fox uma vez ou outra, como o New York Times, que teve basicamente 2 informações muito interessantes na época, e um jornal local de Idaho também, que mais pra frente acabou tendo algumas coisas bem interessantes, e uma vez ou outra eu até encontrei algumas coisas que eu não achava em outro lugar na Newsweek. E se esse nome Newsweek parece familiar para você, é porque essa revista tem uma participação bastante comprida na minissérie As Mulheres do Presidente que eu produzi aqui no canal. Bom, e antes que eu esqueça, para encerrar essa questão das fontes,
Alguns youtubers amadores conseguiram algumas coisas antes mesmo da própria Fox. Eu lembro especificamente que teve um canal, um youtuber, um canal pequenininho, conseguiu o primeiro vídeo de câmera corporal da polícia quando as autoridades foram chamadas na mesma noite em que os homicídios estavam acontecendo por causa do barulho lá na Casa da Fraternidade. Agora, obviamente, um outro ponto também é que na época, quando havia muita suspeita para o lado do Jack Showalter, nenhuma emissora citou o nome dele diretamente ou transmitiu foto ou quaisquer informações a respeito. Nem Fox, nem CNN, nem News National, nem ninguém. Então todas as informações que saíram sobre ele na época foram através de youtubers ou detetives que estavam transmitindo essas informações abertamente pela internet. Bom, no geral, uma coisa que eu reflito às vezes quando se trata dessa questão das fontes é que eu já me deparei com muitos casos em que eu quis cobrir especificamente um ponto ou outro e não havia tanta cobertura, então você acaba encontrando pouquíssimas informações ou nenhuma. E eu já desisti de fazer muitos casos, porque basicamente seria um vídeo de 10 minutos. E eu não gosto muito de fazer vídeos tão pequenos, e quando eu faço um vídeo assim tão pequeno, é porque eu realmente gosto muito do caso e literalmente eu tenho que aceitar que não há mais onde encontrar informações. Então, no geral, uma grande reflexão que dá para se constatar aqui é que se a Fox, as outras emissoras, a News National não tivessem coberto o caso de Idaho, eu não teria feito nem o primeiro vídeo, porque não teria de onde tirar informações. Então, nesse ponto, basicamente é quando você se dá conta que você fica dependente nessas situações de casos recentes que estão em aberto e estão acontecendo das emissoras. E que se elas, por algum motivo, pararem de cobrir ou cortar os fios, a informação também vai cessar junto com a cobertura. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!